conta que já acostumou a viver no local sozinha e que ama seu lar. Na ilha de Miyakijima, localizada no sudoeste de Honshu, no Japão, com uma área de mais de 55 mil quilômetros quadrados, os habitantes vivem quase a realidade distópica que os filmes retratam desde 2014 e que os cientistas têm alertado frequentemente. Em caso de uma explosão no aquecimento global ou um apocalipse nuclear, quando teremos que lidar com máscaras de gás. Formados pelo magma extravasado durante suas erupções. O Monte Oyama já causou o falecimento de 11 pessoas durante erupções, que aconteceram entre 1963 e 83. Sua atividade não é só símbolo de medo vomitar dióxido de enxofre para os céus em abundância. Em agosto de 2000, o vulcão forçou a evacuação em massa de mais de 2 mil habitantes da ilha para abrigos locais. A situação atingiu um nível tão grave que as pessoas só conseguiram voltar para casa em 2005 após o acontecido daquele ano, sendo que os voos permaneceram interrompidos por 8 anos. Aqueles que voltaram para suas casas na ilha em 2005 foram obrigados a carregar o tempo todo uma máscara de gás, como parte da lei instaurada pelo governo japonês, submetendo também os habitantes a exames regulares de saúde como uma espécie de visto anual. A escuridão nos encontrou novamente. O outono está chegando. Você não tem nada parecido. Deixa eles virem. Não é só que tá seguro, porque vai acontecer sempre quando Se faz bem pra você comprar o sistema ao celular. abra sua conta de Maporu, a maior favela flutuante do mundo, está localizada na Lagoa de Lagos, na Nigéria. Tem uma população de mais de 200 mil pessoas que vivem em condições precárias, com acesso limitado a serviços básicos, como educação, água potável, saneamento, saúde e eletricidade. Os moradores moram em palafitas na água e dependem de barcos para se locomover. Ao longo dos anos, a comunidade cresceu e se tornou mais diversificada. Recentemente, Maporu recebeu a atenção da mídia e de várias organizações não governamentais devido às más condições de vida. Os esforços das ONGs para desenvolver a comunidade continuam sendo uma luta à medida que a população mais jovem cresce a níveis esmagadores. O governo da Nigéria ignorou amplamente as necessidades dos residentes, deixando-os viver em condições precárias, como podemos ver em vários registros. Uma das principais razões para a negligência é a falta de representação política da comunidade dentro do governo. Os aldeões têm sido atormentados pela pobreza e pelo desemprego, com muitos lutando para sobreviver. A comunidade acaba não sendo reconhecida pelo governo como uma comunidade formal, e seus residentes não têm direitos aos mesmos serviços e apoios daqueles que vivem em vilas e cidades estabelecidas. Localizada a 5.100 metros acima do nível do mar, a cidade peruana de La Rinconada, nos Andes peruanos, é o assentamento permanente mais alto do mundo. Situado a cerca de 4 horas da margem norte do lago Titicacá, o local de condições extremas atrai as pessoas por uma coisa: o ouro. Desde que o metal precioso foi descoberto por lá, estima-se que a população de La Rinconada aumentou em 235%, sendo atualmente cerca de 50 mil habitantes. Embora o rápido crescimento da cidade, a infraestrutura não avançou o suficiente para proporcionar o bem-estar de quem vive por lá. Muito pelo contrário, além de viverem com 50% a menos de oxigênio do que as condições normais, a população de La Rinconada ainda habita um verdadeiro lixão a céu aberto, visto que não existe um sistema de coleta. Apesar de todo o pode oferecer, a cordilheira possui uma estrada relativamente boa nos seus primeiros 130 quilômetros, mas o resto é deixado de lado. O último trecho da pista é
suas necessidades pessoais. Por meio de verdadeiras teias de mangueira, a água é transportada das geleiras para a cidade. Todos esses fatores acabam fazendo muitas pessoas chamarem a cidade de inferno na Terra. Embora não receba destaque nos guias turísticos da França, a pequena Cap d'Agde, no litoral mediterrâneo, não é uma vila qualquer. Trata-se da maior cidade de naturistas do mundo. No verão europeu, quando turistas invadem a cidade ou resort, já que o local tem acesso restrito, cerca de 50 mil pessoas circulam sem roupa por bancos, supermercados, restaurantes, salões de beleza, peixarias e outros estabelecimentos quando não estão se divertindo nas belas praias da região. O local onde hoje existe o resort abrigou um modesto campo de nudismo no final dos anos 50. Na década seguinte, com o objetivo de impulsionar o turismo na região de Languedoc e Roussillon, 6 resorts foram construídos na cidade de Agde. A princípio, o projeto não seria dedicado aos naturistas, mas em poucos anos, o complexo de arquitetura urbanista voltou às suas origens e se transformou no principal destino de nudistas europeus. Claro que o local é considerado muito estranho para quem não está acostumado. No entanto, as pessoas que estão sempre frequentando estão mais do que acostumadas e transitam pelo local sem roupa sem nenhum problema. A aproximadamente 100 quilômetros da capital do Azerbaijão, Baku, existe uma incrível cidade totalmente funcional de 3 mil habitantes que vivem em uma rede de plataformas de petróleo e ilhas artificiais, conectadas por 300 quilômetros de pontes. Essa cidade se chama Neft Daslan, também conhecida como Oil Rocks, e está totalmente inserida dentro de um enorme lago, a uma incrível distância de 55 quilômetros da costa. O Azerbaijão sempre foi conhecido pelos seus ricos recursos petrolíferos, desde os tempos antigos. Existem evidências da perfuração de petróleo que acabou crescendo muito no país. A perfuração moderna no local começou em 1870, depois que a Rússia conquistou o território. No início da Primeira Guerra Mundial, os poços de petróleo do Azerbaijão já chegavam a fornecer cerca de 175 milhões de barris de petróleo bruto por ano. Pouco tempo depois da Guerra Fria, a primeira plataforma de petróleo offshore do mundo foi construída no local, dando origem à Neft Daslan. Ao longo das décadas, esse número cresceu para cerca de 2.000 plataformas de perfuração, distribuídas em uma região circular que engloba 30 quilômetros, sendo que todas as plataformas são unidas por uma rede de viadutos e pontes que abrangem um total de 300 quilômetros. Sobre essas plataformas, os trabalhadores construíram blocos de apartamento de 8 andares, uma fábrica de bebidas, um campo de futebol, bibliotecas, padarias, um cinema de 300 lugares e até mesmo um